Quem não quer um sorriso perfeito? Nós vamos conversar hoje aqui no programa sobre as lentes dentais e a doutora Priscila Pocalli está aqui para conversar conosco. Ela que é cirurgiã dentista especialista no assunto. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Doutora, nós que agradecemos pela sua participação para tirar as nossas dúvidas. As lentes dentais, elas estão muito em alta, os famosos usam, agora tem vários materiais. Eu gostaria de entender o que são inicialmente as lentes e quais são as indicações, as principais motivações para optar por esse tratamento estético, né, que deixa um resultado tão bacana. As lentes, elas são lâminas de porcelana que são coladas sobre o dente e elas alteram o formato e cor de uma forma definitiva, né? Questão de indicação, né? Tem que ser feita uma avaliação do caso. Então, por exemplo, pacientes que têm bruxismo, já perderam bastante estrutura ou algum tipo de malformação de alguma estrutura do dente, ou até mesmo pessoas que têm o dente pequeno, né? Contraindicações, normalmente, pela minha experiência, são pessoas que têm os dentes muito grandes, aí, para fazer o caso, precisa desgastar muito, então, por conta disso, eu acabo contraindicando, né? Mas é bem tranquilo. A proposta da lente, né, da lente de contato dental, é não causar um grande desgasto. É diferente da faceta, por exemplo. Exatamente. A lente, a faceta, na verdade, é só questão de classificação. A técnica é a mesma, a técnica de cimentação, material, tudo é igual. A diferença é que a lente, ela é bem fina, então, proporcionalmente, o desgaste é menor, e a faceta é bem grossa, então, ela tem um desgaste maior, né? Então, isso, na verdade, foi uma evolução de técnica para que se tornasse aplicável o tratamento que fizesse sentido, né? Porque a gente pega pessoas que têm sorrisos lindos, né, e querem melhorar, por exemplo, a cor ou algum detalhe, não tinha sentido fazer um super desgaste para poder entregar um dente mais clareado para a pessoa, né? E hoje, com essa técnica que a gente faz hoje, já faz sentido, porque a gente preserva o paciente. A cor é muito importante e, inclusive, as lentes mantêm os dentes brancos, né? Evitando a pigmentação. Aí é importante a gente falar também do material, porque agora tem muita gente utilizando a resina. E a resina estaria sujeita à pigmentação, correto, doutora? Enquanto a Ex- porcelana, ela se mantém intacta, a cor. Exatamente. A resina, ela incorpora a pigmentação do meio, né? Então, o tratamento em resina, na minha experiência, eu não trabalho com resina, só com porcelana. Mas hoje o que eu mais faço é trocar trabalhos de resina por porcelana, porque acaba virando um problema para a pessoa, porque de tempo em tempo ela precisa trocar, fazer polimento, para poder tentar devolver a cor, né? E as pessoas querem soluções mais permanentes, né, para o tratamento. A porcelana já não, ela não escurece com o tempo, né? Em questão também da resina, existe a resina é um material que ela sofre para sempre polimerização. Então, depois de um tempo, ela tem que ser trocada, porque senão começa a infiltrar mesmo, entende? Então, na verdade, a resina ela virou mais uma transição. A pessoa com medo do tratamento, né? Acaba indo para a resina, mas depois acaba caindo na cerâmica porque deseja uma solução mais definitiva. A durabilidade é muito maior, os benefícios são realmente outros. Às vezes a pessoa também opta pela questão do custo, né? Mas é aquele barato que sai caro, no final vai gastar mais. Exatamente. No fim, a pessoa vai gastar a mesma coisa, né? Se você fizer o montante dos anos. E esse tipo de tratamento é um tratamento que você tem que fazer e não mexer mais no paciente, entende? Tem que ser um tratamento, não é para ficar trocando, estimulando o dente, né? Tem que ser um tratamento bom para não mexer no paciente e não é o que acontece com a resina, né? Requer uma manutenção Exato. periódica, né? Tanto a questão fica áspero, né? Falando no popular, causa um incômodo, a questão da cor. Já a porcelana, ela tem um aspecto, inclusive, muito mais natural, né, doutora? Não fica aquela coisa Exato. artificial. Por exemplo, os meus dentes são perfeitos, mas as pessoas não percebem que eu tenho lentes. Eu fiz a porcelana translúcida com relevo e
assim, eu fiquei muito satisfeito com o resultado estético e natural e, claro, também duradouro. Eu nunca tive nenhum problema, acho que já tem uns 5 anos que eu fiz. Mas esse é o sentido do trabalho, né? É não ter problemas, né? E não é, realmente não é o que acontece com a resina. Com Claro que a gente certeza. encontra no mercado diversos níveis de trabalho. Tem pessoas que trabalham muito bem com resina, né? Mas não é o que a gente encontra no mercado, porque a resina acabou virando mais uma alternativa, porque ela é mais em conta, né? Em questão de valor, ela é muito mais em conta, né? Então, acaba entrando na possibilidade de mais pessoas, né? Mas o que eu faço mais hoje, o que eu te falei, o que eu faço mais hoje é trocar resina por porcelana. E realmente É não uma tem como coisa, comparar esse tipo de trabalho. é uma situação transitória mesmo, como a doutora falou. Não estamos aqui também para falar mal das escolhas, do trabalho de ninguém, mas estamos aqui abertamente falando de uma opção mais inteligente, uma opção mais durável, né, doutora? E com um resultado estético, inclusive, muito E melhor. Doutora, a durabilidade das lentes de porcelana são aproximadamente quantos anos? Claro que isso depende muito dos cuidados também do paciente. Na verdade, a porcelana em si, ela não tem um prazo de validade, né? Ela é um material que não deteriora, não acontece nada com ela. O que eu falo para meus pacientes é como você comparar com uma prótese de silicone, por exemplo. Só que pensa na musculatura de uma prótese de silicone. Vai ceder com o tempo, a pele vai mudar. E a mesma coisa acontece com a gengiva. Com o tempo, ela vai mudando a posição, entende? Então, a gente estima que seja de 10 a 20 anos, num paciente muito bem cuidado, né? Só que isso não está associado com a cerâmica. Existem trabalhos que estão 40 anos em boca, super bem cuidados com a parte gengival, né? Então, depende muito do paciente. Mas essa estimativa que a gente passa são de 10 a 20 anos. Mas pode durar muito mais. Como em um paciente que não faz a manutenção corretamente, a gengiva pode retrair e aí tem que trocar o trabalho. Doutora, falar da manutenção é muito importante, porque às vezes o paciente, nós nos sentimos acomodados, sempre com aquele sorriso impecável. Isso não nos isenta de voltar no dentista para fazer uma avaliação, para fazer uma limpeza. Os cuidados também são muito importantes para a saúde bucal como um todo, né? Não é só a estética. Sim, eu falo para todos os pacientes isso, né? Porque parece que realmente, depois que a gente faz lente de contato, acabaram os problemas da boca, e não é. Ele é um trabalho de cuidado e de manutenção. Para ele durar 30 anos, realmente precisa fazer uma manutenção correta, né? Então, é uma limpeza convencional a cada 6 em 6 meses que a gente faz, e ela é subgengival, é dentro da gengiva, né? Exatamente para ter esse tipo de controle. Então, a gente passa todas as orientações do que é normal acontecer com o trabalho e o que não é. E esse acompanhamento, ele é importante, porque se a gente identificar qualquer coisa diferente, como, por exemplo, má higiene, inflamação gengival, a gente consegue fazer com que isso volte. Agora, a partir do momento que o paciente não vem, ele não sabe identificar o que está de errado, vai ter retração, entende? Então, tem que acompanhar. Retração, outros problemas, danificar também a peça, né? E aí vai ser mais difícil para reverter. Por isso que é importante realmente visitar o profissional de modo preventivo, né? Nós temos uma cultura de só procurar um especialista quando estamos com algum problema. E deveria ser o contrário, certo, doutora? Exatamente. É evitar o problema, né? O controle para evitar o problema. Doutora, muito informativo, útil o nosso papo. Está convidada para voltar e tirar nossas dúvidas sobre outros assuntos, como implantes, tantas coisas que na odontologia temos, né, hoje de novidades para cuidar da saúde, para cuidar da estética, e que as pessoas ainda precisam de informações. Volte quando quiser. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado você também que ficou conosco até o final aqui da nossa conversa, e eu te espero para o nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV.